Tome seus lugares. Alô, alô. Baixa um pouco o som aí, Ademir. O meu. Tendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária e coloco em apreciação dos seus vereadores as atas de número 3.910, 3.911 em votação no painel. Meu voto favorável, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o secretário, Dr. Paulo César Tique, para a leitura da correspondência. Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto: Projeto de Lei 45/15 do Poder Executivo. Emenda: concede anistia parcial nas condições em que especifica e dá outras providências. Comissão de Justiça. Fica comigo mesmo, senhor presidente. Vereador José. Comissão de Orçamento, Finanças. Da mesma forma, ficará comigo mesmo, senhor presidente. Vereador Max. Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto: Projeto de Lei 46/15 do Poder Executivo. Emenda: redefine vencimentos básicos aquém do salário mínimo nacional e dá outras providências. Comissão de Justiça. Fica comigo mesmo, senhor presidente. Vereador José. Comissão de Orçamento. Vereador Sadi. Vereador Sadi. Com a palavra o secretário. Município de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ofício 207/2015, Gabinete do Prefeito. Campo Bom, 9 de abril de 2015. Senhor presidente, vimos solicitar a convocação de sessões extraordinárias, tantas quantas forem necessárias até o dia 13 de abril de 2015, para deliberar e votar os seguintes projetos de lei anteriormente declinados. Informamos, outros sim, que os motivos relevantes e urgentes para a convocação extraordinária encontram-se devidamente justificados nos ofícios de encaminhamento dos respectivos projetos de lei. Atenciosamente, Faisal Moticarã, Prefeito Municipal. O ofício 207 de 2015 fica à disposição dos seus vereadores. Câmara Municipal de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ofício número 151 a 160/15, Gabinete do Presidente. Campo Bom, 9 de abril de 2015. Senhores vereadores, estamos convocando vossas senhorias para a sessão extraordinária para o dia 13 de abril de 2015, após a sessão ordinária, para deliberação e votação dos projetos de lei 45 e 46/15 de autoria do Poder Executivo. A presente convocação atende ao ofício 207/15 do Gabinete do Prefeito. Atenciosamente, Alexandre Olavo Meister, Presidente. A presente convocação, os senhores vereadores foram convocados e fica à disposição. Município de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ofício número 196/2015 do Gabinete do Prefeito. Campo Bom, 7 de abril de 2015. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício 126/15 do Gabinete da Presidência, de 2 de abril de 2015, vimos por meio deste informar que já providenciamos a abertura da conta bancária para efetuar os depósitos dos valores referentes à inscrição do concurso público, que será realizado por essa Casa Legislativa. Segue abaixo discriminados os dados da conta. Sendo que havia na ocasião, despedimos-nos reiterando nossos votos de estima. Faisal Moticarã, Prefeito Municipal. Fica à disposição dos seus vereadores. Dentro de em breve estaremos marcando a data do concurso público da Câmara de Vereadores. Município de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ofício 209/2015, Gabinete do Prefeito. Campo Bom, 10 de abril de 2015. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar a cedência das dependências do plenarinho desta Casa Legislativa para a realização da palestra aos artesãos sobre microempreendedor individual, MEI,
e articulação do Grupo de Artesãos SEBRAE, que se realizará no dia 17 de abril de 2015, no horário compreendido entre as 13 e 16 horas. Sendo o que havia na ocasião, despedimos-nos reiterando nossos votos de estima. Atenciosamente, Faisal Mote Caram. Fica à disposição dos senhores vereadores. Indicação 174/15, vereador Jair Wingert, PSB. Será encaminhada. Indicações 175, 176, 177 e 178 do vereador Arcelino Rodrigues, do PPS. Serão encaminhadas. Indicação 179 e 180 do vereador Jair Wingert, do PSB. Serão encaminhadas. Indicação 181 dos vereadores Vitor de Souza, do PCdoB, Jair Wingert, PSP e Oséias Cardoso, do PMDB. Será encaminhada. Indicação 182 do vereador Vitor de Souza, do PCdoB. Será encaminhada. Indicação 183 do vereador Walter Lemos, do PCdoB. Será encaminhada. Indicação 184 do vereador Marinho de Moura, do PPS. Será encaminhada. Projeto de Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto: projeto de lei 14/15 do Poder Legislativo. Vereadores Alexandre Maximiliano, Paulo Tigre, Oséias, Milton, José Sadi, Marinho e Arcelino. Emenda da nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal 083/1970, de 24/9/1970. Comissão de Justiça e Redação. Vereador Victor. Comissão de Orçamento e Finanças. Vereador Marinho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Bom, os vereadores abaixo signatários, em conformidade com o regimento interno desta Casa, vêm à presença de Vossa Excelência requerer que seja posto em votação na sessão ordinária do dia 13 de abril do ano em curso o projeto de lei 014/15, tendo em vista a necessidade de votação imediata. Campo Bom, 10 de abril de 2015, assinam todos os vereadores. O presente requerimento é assinado por todos os vereadores, mas mesmo assim está em votação no painel para a inclusão do projeto de lei na ordem do dia hoje. Votação no painel. O meu voto é favorável, senhor presidente. Aprovada a inclusão do projeto de lei na ordem do dia. Com a palavra o secretário. Campo Bom, 8 de abril de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esse subscreve requer que, após trâmites regimentais, seja encaminhado à S Sul, distribuidora de energia elétrica, o seguinte requerimento. Solicito que seja substituído um poste de energia elétrica na rua Manacá, 203, bairro Aurora, Campo Bom. Atenciosamente, Arcelino Rodrigues, PPS. Está em apreciação o requerimento do vereador Arcelino. Ninguém querer se manifestar, está em votação no painel. Aprovado por unanimidade.
comunique-se aos vereadores que está aberta a inscrição para o grande expediente. Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto: moção de apoio 06/15. Autor: vereador Jair Wingert. Pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 70/de 2015, de autoria do senador Romário Faria, PSB do Rio de Janeiro, dirigido ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e o senador Romário Faria. A moção de apoio, Comissão de Justiça e Redação. Ficará com o vereador Milton. Vereador Milton, com a palavra o secretário. Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto: moção de apelo 07/15. Autor: vereador Walter Lemos. Emenda: liberação da ação que impede doações de empresas privadas em campanhas eleitorais. Dirigido a Ricardo Lewandowski, presidente e ministro do Superior Tribunal Federal. Comissão de Justiça e Redação. Ficará com o vereador Milton, senhor presidente. Objeto: moção de apelo 08/15. Autor: vereador Walter Lemos. Emenda: para a efetivação da meta 20 do Plano Nacional de Educação. Dirigido a Renato Janine Ribeiro, ministro da Educação do Brasil. Comissão de Justiça. Ficará com o vereador Milton. Vereador Milton. Campo Bom, 30 de março de 2015. Ofício 01/2015, do Conselho Municipal de Turismo, Contur. Ilustríssimo senhor presidente, o Conselho Municipal de Turismo, Contur, em sua nova nomeação, desde o mês de maio de 2013, com as responsabilidades de deliberar, consultar, fiscalizar e assessorar assuntos referentes ao turismo em relação à administração municipal, ao cumprimentá-lo, viemos, através dele, solicitar gentilmente a indicação de 2 pessoas da Câmara Municipal de Vereadores para integrar o Conselho Municipal de Turismo, sendo uma titular e outra suplente. Os encontros do Conselho ocorrem sempre uma vez por mês, em data a ser marcada com no mínimo 7 dias de antecedência, e sempre ocorrerão no período da tarde. Com isso, contamos com a sua colaboração e indicação no prazo máximo de 7 dias a contar do recebimento desta. Atenciosamente, Juliana Krutz, presidente do Conselho Municipal de Turismo. Os membros serão indicados por essa presidência. Com a palavra o secretário. República Federativa do Brasil, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, comarca de Campo Bom. Correspondência 32.539/729. Campo Bom, 2 de abril de 2015. Ilustríssimo senhor, venho através desta comunicar em resposta ao ofício 081/07 do Gabinete da Presidência, de 13 de março de 2007, que no mês de março de 2015 foram registrados por este ofício 71 registros de nascimentos. Assina Valdir Fleck Filho, oficial designado. Fica à disposição dos seus vereadores. Não tendo mais nenhuma correspondência a ser lida, passamos de imediato ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Jair, pelo tempo regimental de 10 minutos. Com a palavra o mesmo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência presente na noite de hoje, a saudação especial, Tia Mira, Juruna, liderança lá do Rio Branco, doutora Neiva, saudação especial também aos integrantes da imprensa, os jornais que cobrem a sessão a cada segunda-feira, bem como as rádios, e faço uma saudação especial também aos internautas que estão acompanhando a programação da Câmara de Vereadores através da TV Câmara. Feito esse registro, nós estamos indo à tribuna na noite de hoje para destacar algumas ações importantes que o Gabinete Socialista desenvolveu na semana passada e encaminhamos hoje para apreciação e deliberação dos colegas vereadores. Uma delas, as indicações que são encaminhadas diretas ao prefeito, se dão conta de um problema grave, que já alertamos várias vezes aqui nessa tribuna, é a questão do lixo jogado às margens das ruas aqui na cidade de Campo Bom. Existem pontos cruciais, pontos nevrálgicos, onde estão se tornando verdadeiros depósitos de lixo.
São pontos localizados. Um dos principais pontos, a Avenida dos Municípios, na divisa com Novo Hamburgo, entre a Vila Nova e o próximo bairro ali, o Marisol, as margens, o leito da Avenida dos Municípios, vem se tornando um depósito de lixo, de entulhos. Outro local é a Avenida Luiz Alberto Fett, localizada lá no bairro Rio Branco. Inclusive, hoje estamos encaminhando uma indicação ao prefeito para que a Secretaria de Obras providencie a limpeza. Essa avenida é uma avenida que à noite ela fica numa completa escuridão, porque não há iluminação pública, e a prefeitura retira o lixo dali, não demora muito, no máximo uma semana, 2, novamente começam a ser depositados entulhos, e os mais variados tipos de lixo possíveis são colocados ao leito da Luiz Alberto Fett, bem como agora na Avenida João Pedro Dias, mais precisamente nos fundos da EMEI, ali da Escola de Educação Infantil. Também estão ali móveis velhos, lixo, sacos de lixo, latas de tinta, enfim. Campo Bom precisa tomar uma postura com relação, não basta, nós enquanto vereadores, nós encaminhamos os pedidos para que a prefeitura efetue essa limpeza, a prefeitura vai, efetua, muitas vezes coloca um outdoor de conscientização, mas acredito como vereador que o município de Campo Bom precisa urgentemente criar uma lei. Essa lei poderá vir da base governista ou até mesmo o prefeito organizar esse projeto e enviar aqui, uma vez que o nosso projeto foi reprovado já na origem, segundo a assessoria jurídica dessa casa, ele seria inconstitucional. Nós entendemos que não é inconstitucional, ou muda-se a lei, ou muda-se a assessoria jurídica, enfim, algo precisa ser feito, nós não podemos ficar, esse legislativo não pode ficar atrelado ao passado. Nós precisamos nos modernizar, sim, ampliar as leis, porque é papel do vereador criar. Por que em Gravataí a lei para quem coloca lixo existe? Porto Alegre é lei e várias cidades do Brasil é lei, só em Campo Bom que o vereador não pode legislar em função de uma lei orgânica, de um regimento interno arcaico e ultrapassado. Você com a parte, vereador Jair? Na sequência, lhe concedo a parte. A lei é arcaica e nós precisamos avançar, mudar essa questão da legislação e autuar quem coloca lixo no chão. Precisa, porque quando dói no bolso, as pessoas acabam se sensibilizando e nós não podemos nos manter assim, com a cidade bonita, próspera, organizada como é Campo Bom, sendo emporcalhada por pessoas que não têm consciência ambiental. Outro aspecto que eu gostaria de mencionar hoje à noite é com relação a essa moção de apoio que vai tramitar nas comissões aqui da casa. Essa moção de apoio ao projeto do senador Romário, do PSB, do Rio de Janeiro, é de vital importância na nossa avaliação. O Romário ele está criando uma lei que vai possibilitar que as escolas públicas, vereador Walter, que é da área educacional também, vai possibilitar que as escolas públicas do Brasil inteiro incluam a disciplina de estudo da Constituição brasileira, para que os alunos de quinta série, a partir da quinta série, tenham incluído aulas da Constituição Nacional. Entendemos ser de vital importância na construção de cidadãos de bem, pessoas capacitadas, pessoas que sejam íntegras, que participem e que ajudem na construção do novo homem. Também utilizamos a tribuna hoje à noite para destacar algo que entendemos ser muito importante. A violência que campeia solto vem assustando não só os campobonenses. A cada semana, vidas de jovens estão sendo ceifadas na nossa cidade, na região. Se colocássemos brigadianos em cada esquina, mesmo assim, o problema não seria resolvido. Cada dia mais, nós estamos perdendo jovens para a violência. E o que mais me assusta, vereador Victor, é que
tais jovens que estão tendo a vida ceifada, normalmente são negros, pobres e menores de idade. A prova é de que muitas vezes a redução da maioridade não vai solucionar o problema, porque muitas vezes os jovens ricos e brancos que queimam os índios como Galdino e disseram o seguinte: nós botamos fogo nele porque nós não sabíamos que era um índio, nós pensamos que era um mendigo. Esses jovens ricos vão continuar fazendo atrocidades, a maioria deles, e vão continuar soltos. Por quê? Porque muitas vezes a nossa sociedade é uma sociedade extremamente hipócrita. Vai morrer, e estão morrendo, jovens envolvidos com drogas, com dependência química, que são muitas vezes aliciados, são recrutados para o exército do tráfico e acabam tendo a vida ceifada no país. Eu fico, vereador Victor, meditando na importância do trabalho com os jovens, na importância do trabalho com a família, e volto a enfatizar de que a família, é na família que inicia todo o processo. Se a família está bem, o país está bem. Se a família está bem, a igreja está bem, a cidade está bem, as entidades estão bem, porque tudo inicia na família. E quando falo que somos hipócritas, muitas vezes nós saímos a pregar e a defender, e somos defensores da luta contra a corrupção, mas muitas vezes a corrupção e o cidadão que vai ser o que vai ocupar os cargos de amanhã, é aquele jovem que muitas vezes são nossos filhos e que ganham um troco a mais e chegam em casa, e nós, como pais e mães, ao invés de pedir para que ele devolva o dinheiro no mercado, ou no armazém, ou na padaria, nós ainda achamos graça. Somos nós que muitas vezes não cedemos o lugar para os idosos no trem ou no ônibus, e aí quando tem uma passeata contra a corrupção, é muito fácil muitas vezes nós pegarmos uma bandeira e dizermos que somos contra a corrupção, quando tudo inicia na casa, quando tudo inicia no lar. Por isso defendo, o mandato socialista defende que no Brasil a família tenha uma atenção redobrada. Criam-se tantos ministérios, por que não criar o Ministério de Amparo e Defesa da Família? Em nível estadual, uma Secretaria da Família, e em nível municipal também uma Secretaria da Família, para nós começarmos a trabalhar. Do contrário, meu caro presidente Alexandre, nós estaremos sepultando mais e mais jovens em nossa cidade. Por hora seriam essas minhas palavras, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Victor. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que se faz presente, os internautas que nos assistem na noite de hoje, a imprensa, jornal O Fato, jornal A Gazeta, que se fazem presente, e todas as pessoas que estão na assistência. A Rádio Urbana também, bem lembrado, presidente. A Rádio Urbana que tivemos lá na última terça-feira, o Oglas está ali, tivemos lá no programa indispensável, que é comandado pelo Zeca Bauer, que a Câmara está fazendo um rodízio, a cada terça-feira um vereador vai ser entrevistado. Falar do trabalho que estamos realizando na cidade, aqui na Casa Legislativa, isso é bastante fundamental, os órgãos de imprensa na nossa cidade. Eu que sou um defensor dessa imprensa que é menor de tamanho, mas é magnânime de qualidade em relação à grande mídia. É a opinião que esse vereador tem. Eu sei que o pessoal dos jornais aí, a gente sempre expressa isso. Gostaria de vir à tribuna, senhor presidente, e relatar aqui jornais, tanto o jornal A Gazeta quanto o jornal Repercussão, dando uma ênfase à questão da violência na nossa cidade. O jornal A Gazeta vem dando destaque, infelizmente, é uma matéria negativa para a nossa cidade, mas a culpa não é propriamente dita da nossa cidade, mas sim do estado de coisa que se encontra hoje aqui na nossa cidade. Bandidos invadem na véspera de Páscoa
no bairro 25 de Julho, Comércio, jornal A Gazeta. O jornal Repercussão vai mais longe e faz uma matéria aqui, que Campo Bom atinge a mesma marca de homicídios em 2014, só nesses primeiros 4 meses. Está aqui, uma entrevista com o delegado. Isso mostra o que a gente já vem falando aqui nessa tribuna há alguns dias. Sem falar aqui de outras matérias, de indiciados, enfim, que vem sendo levantado, furto, aqui na nossa cidade. Talvez como nunca. E cobramos aqui, com veemência do governo do Estado, e meu partido, o PCdoB, inclusive, teve uma audiência com o secretário da Fazenda na semana passada, com uma carta aberta ao governador, explicando, porque não basta criticar as ações que não estão sendo feitas, o que é necessário, além disso, é propor. E nós estamos fazendo isso. Nossa bancada na Assembleia Legislativa, com o deputado Juliano Rosa e a deputada Manuela, vem fazendo isso. Vem cobrando, não é, a chamada dos concursados para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, que está fazendo falta. Não estamos querendo dizer que o assunto da violência se resume apenas a isso, mas que isso é necessário. Não pode ser feito só isso. Tem que combater, não é, a causa e não só o efeito. Mas a coisa está insustentável. Com esse recuo, digamos assim, do governo do Estado, na chamada dos servidores, dos concursados para ser servidores da segurança, deixa completamente a bandidagem, eu já disse isso aqui, com amplas possibilidades de seguir fazendo a sua rotina de crimes. Se formos levar em conta, e a nossa bancada cobrou do governo, que é necessário que o governo do Estado seja mais transparente em anunciar como vai utilizar os recursos não provenientes do orçamento de 2015. Tais como, por exemplo, os recursos advindos do aumento da tarifa de energia de energia elétrica previsto para o Estado do Rio Grande do Sul, com mais de 1 bilhão. Recursos não contabilizados da CID e da suspensão do IPI de carros e eletrodomésticos. E também a cerca de 1 bilhão proveniente de execuções judiciais relativas a impostos do Estado do Rio Grande do Sul. Sem falar em recursos que também proveniente da safra recorde de 2014, que segundo a Emater, chega perto de 30 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, esses recursos estarão entrando no Estado do Rio Grande do Sul e não é previsto no orçamento para esse ano. O terror de dizer que está tudo arrasado, que não tem saída, e que a situação é catastrófica, isso não contribui em nada para tirar o Estado do Rio Grande do Sul do atoleiro. A gente sabe que a repactuação da dívida está vindo aí para 2016, a situação vai ficar melhor. Agora, isso não contribui em nada. Sabe o que contribui isso? Fazer com que os investidores, isso inibe o investidor. Os investidores que poderiam estar vindo para o Estado do Rio Grande do Sul, vão ir para Santa Catarina, vão ir para o Paraná, porque lá eles não estão pregando o terror. E eles se encontram em situações difíceis exatamente igual ao do Rio Grande do Sul. O Maranhão, por exemplo, que inclusive, não sei se infelizmente ou felizmente, elegemos o governador, que é um dos piores índices de desenvolvimento do nosso país, do Estado, e tem serviço para chuchu, para ser realizado, tem as situações financeiras do Estado idênticas à nossa, ou pior do que a nossa. E lá ninguém está pregando terra arrasada, estamos buscando saída, não é, cobrando aqueles que devem para o Estado e tomando medidas, não é, austeras, mas não cortando os serviços essenciais das áreas essenciais, como é uma da segurança, como é da educação, enfim, essas outras. Por isso a gente faz aqui esse registro. E diante de toda essa situação, eu sugiro à Comissão de Segurança que faça uma audiência pública aqui nessa casa. Mais uma. Sei que o ano passado foi feito e a Comissão de Segurança aqui dessa casa, que era presidida pelo colega vereador Alexandre, que tem o Oséias e o vereador Walter como membros também, os colegas conseguiram sim 4 núcleos de policiamento comunitário. E eu sou testemunha disso. Por isso eu acho que tem que chamar esse debate aqui de novo, que pode, quem sabe, conseguir mais, não é, mais realizações nessa área para favorecer a nossa cidade. Também gostaria
de dizer que hoje morreu um dos maiores escritores da América Latina e, quiçá, do mundo. Vencedor de vários prêmios internacionais e com obras traduzidas em vários idiomas. Escritor e periodista uruguaio Eduardo Galeano, que tem uma das suas principais obras, As Veias Abertas da América Latina, que ele escreveu lá no começo de sua carreira. De grande serviço prestado, intelectual, renomado, e faleceu hoje aos 74 anos. Fica aqui o registro, a gente lamenta, também morreu o senador gaúcho, ex-senador gaúcho, Paulo Brossard de Souza Pinto. Morreram no mesmo dia, né, 2 intelectuais, um gaúcho, outro uruguaio. Eram essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Walter, por 10 minutos. Com a palavra o mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, uma saudação à imprensa, Jornal Fato aqui com o Joelci, a Ivanir, a Gazeta com as presenças do Renan e do Mauri, também a Rádio Urbana com o Douglas. Bom, queria iniciar minha fala compartilhando com vocês a atividade que eu e o vereador Vitor participamos na semana passada. Foi uma reunião de retomada dos trabalhos, né, do Comitê Regional aqui em defesa do movimento da Univales, que é a Universidade Federal aqui da região dos Vales. E mesmo com tanto tempo de refluxo, ainda fazia alguns meses que o movimento não se reunia para discutir em que pé que anda, como estão as ações, né, em defesa da criação e da conquista da universidade aqui na nossa região. Ele continua ampliando. Nessa última reunião, inclusive, a Prefeitura de Guaporé estava representada, né, com o seu vice-prefeito e 2 secretárias, além de termos lá representantes dos 3 vales, da Encosta da Serra, de diversos municípios, e foi um debate bastante construtivo, saudável, e deliberou um encaminhamento bastante propositivo, né, que olha para o futuro, que mantém um ritmo e uma ambição que acredito que está na mente dos corações de cada cidadão, de cada liderança aqui dessa região, que é a crença e a positividade e a consciência de justiça, né, para a nossa região, por toda a pujança econômica, por toda a dimensão populacional, cultural que a nossa região tem, de conquistar, de fato, né, essa Universidade Federal aqui para essa região. E quando teve um debate, né, uma proposta que surgiu de um grupo de dar uma segurada no movimento e nas ações aí, diante da crise política e da própria crise econômica e do momento negativo, entre aspas, que o país vive, todas as lideranças lá, grande parte das lideranças e a grande maioria se posicionou no sentido de continuar de uma forma avançada, de uma forma audaciosa. E encaminhamos já, e movimentos e ações vão ser feitas, realizadas nesse sentido, para incluir, né, a proposta da Univales no orçamento da União. Né, o plano plurianual do governo federal, que será votado recentemente, aí, agora, né, nesse semestre, já tem, então, encaminhamento do movimento, lideranças já estão se movimentando nesse sentido. E não para também nesse sentido, né, algumas propostas que nós colocamos lá, inclusive eu coloquei a proposta de que lideranças do movimento procurem os prefeitos e os representantes das entidades, dos prefeitos e dos executivos aqui dos 3 vales, para que os executivos e esses prefeitos possam assinar carta compromisso, né, desses municípios com a proposta, com a viabilização e com a conquista da Universidade Federal aqui dos Vales. E nós também colocamos lá que dia 14 de maio
aqui nessa Câmara, realizaremos uma nova audiência pública para trazer novas notícias, para colocar em dia, né, em que pé que anda o movimento e as ações, e também já vamos, através do nosso mandato e com o apoio da Frente Parlamentar em Defesa da Univares, aqui também viabilizar e efetivar, agir no sentido de viabilizar um comitê municipal que possa aí aglutinar vários setores do nosso município, da nossa comunidade, né, em defesa da Univares. Também quero registrar aqui que protocolamos nessa sessão, provavelmente será votado na próxima sessão, uma moção, né, de apelo ao novo ministro da Educação em defesa da efetivação do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e com ênfase na meta 20 do plano. O PNE, ele é um fruto de um debate que, legitimamente, ele vem ocorrendo há mais de uma década. Eu, pessoalmente, pude participar desse debate do PNE, né, ao longo de uma década e em diversos locais, em diversos momentos, em diversas instâncias, né. Participei do debate do PNE em Brasília, no encontro de conselhos de juventude, participei na Universidade Federal com um grupo de professores e com um grupo de conselheiros do Conselho Nacional de Educação, pude participar do debate do PNE aqui na primeira Conferência de Educação em Campo Bom, né, e diversos debates, e o Plano Nacional de Educação, também participei na Universidade Fevale, né, onde o debate teve ali uma participação mais efetiva dos representantes das universidades e das instituições privadas. Então, ele é um documento que tem um certo sacramento, né, uma legitimidade inquestionável. É um documento que tem seus limites, mas tem seus avanços, mas ele é um documento que foi construído nessa década com muita democracia, com uma diversidade de setores da sociedade debatendo de forma aprofundada, de forma qualificada, né? E ali todas as opiniões e todas as vertentes a respeito da educação estão contempladas. Então, ele é um documento que visceralmente representa os anseios da comunidade, da sociedade brasileira e também da comunidade acadêmica, da comunidade que faz, que vive, que discute educação. Então, nada mais legítimo do que ele ser efetivado. E também temos aqui uma cobrança nossa, do nosso mandato, que nos 20 discursos da presidente nesse ano, ela fala em pátria educadora, mas nenhuma vez ela tinha citado ainda o Plano Nacional de Educação, né, que hoje é o documento mais rico e mais legítimo que nós temos para os rumos da educação. Então, fica o registro dessa nossa moção. Também, né, temos protocolamos nessa sessão uma moção de apelo ao STF, né, para que destranque o processo que foi encampado de forma protagonística pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas que é um processo, que é um projeto de lei de iniciativa civil que propõe o fim do financiamento privado, o fim do financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas privadas. E esse projeto de lei, ele já era para ser efetivado antes das últimas eleições de 2014, porque ele teve todos os votos do STF, dos juízes, dos membros do STF favoráveis. Só o emblemático, né, e carimbado juiz Gilmar Mendes, aquele mesmo dos habeas corpus discutíveis, né, como o do Daniel Dantas, ele fez um pedido de vistas e segurou esse projeto de lei, o que impediu que essa mudança já fosse efetivada na eleição passada de 2014. Então, temos uma moção de apelo para que esse projeto de iniciativa popular, que é um projeto que tem toda uma legitimidade também social, toda uma legitimidade civil, porque quando que um projeto de iniciativa popular ocorre, provocando com que o Poder Executivo ele tenha que ocupar um espaço que é do Legislativo. Quando o Poder Legislativo falte com a sua atribuição e com o seu compromisso. Na legislatura passada da Câmara Federal, antes da eleição, existia um grande clamor pela reforma política, e dentro da reforma política
tem o item dela que é a reforma eleitoral. E dentro desse item tem uma questão mais polêmica, que é o de financiamento eleitoral, financiamento das eleições. E como já ali no terceiro ano da última legislatura a Câmara Federal não tomou providência, então vários setores da sociedade, a OAB encampando com protagonismo, né, enviou esse projeto com milhares de assinaturas para o STF. Então, né, será votado aqui semana passada, e eu já peço para que os vereadores pensem a respeito e colaborem com essa moção de apelo. Essas são essas palavras. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Oséias, pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, também a imprensa, que muito nos honra, o Jorginho, líder comunitário da Aurora, o Felipe, nosso companheiro de partido, do PMDB, e boa noite a todos. Senhor presidente, eu estava aqui escutando e ouvindo atentamente o pronunciamento dos colegas, e uma vez mais o tema é bastante debatido e falado da nossa cidade, toda a região, é a segurança pública. Infelizmente, estamos vivendo um momento de terror realmente, em todo o país. Nosso estado não é diferente, e aqui na nossa cidade, nossa região também, a situação é bastante crítica. Mas vamos acreditar, sim, que o ser humano precisa de um voto de confiança, e eu acredito que a situação vai mudar, e ela precisa melhorar. Infelizmente, na realidade, hoje não é só os brancos que não ficam presos. Hoje não se fica preso porque não se tem mais lugar nos presídios. Infelizmente, o sistema carcerário do país é um caos. O sistema carcerário que serve para ressocializar, infelizmente está virando uma escola do crime. E alguns criminosos que são presos, que regridem a pena, quando chegam no semiaberto, eles nem começam a cumprir, muitos deles, a pena no semiaberto, e já tem liberação para ir para casa, porque infelizmente no semiaberto já não tem vagas também. É um problema terrível, é um problema, sim, político, social, mas eu sei que lá na minha casa a gente se criou em 4 irmãos. Só que lá na minha casa, hoje os 4 estão casados, os 4 construíram família, só eu não tenho filho, os meus irmãos todos têm filho. Mas na nossa família ainda, a autoridade maior da casa continua sendo meu pai. E depois do meu pai, a autoridade maior é da minha mãe. Nós fomos criados assim. Infelizmente, não só no nosso país, o mundo todo está sofrendo uma inversão de valores muito grande. E muitas das vezes queremos colocar a proteção dos nossos filhos, o ensinamento dos nossos filhos, nas mãos dos administradores, do executivo, do legislativo, mas isso é um erro. Precisamos sim cobrar, precisamos fazer a nossa parte, porque pagamos impostos, mas também precisamos entender que a educação, o respeito e o caráter é moldado dentro das nossas casas. E, infelizmente, isso tem se perdido. Mas volto a falar. Precisamos, sim, cobrar dos políticos, cobrar dos governantes, mas também precisamos fazer uma reflexão para ver se aquilo que estamos fazendo realmente estamos fazendo certo. Que é, sim, primeiro cuidar dos nossos. E cuidando dos nossos, com bons exemplos, com bons modos e com boas maneiras, cuidando das nossas crianças, dos nossos filhos, dentro de uma hierarquia de respeito e também de limites, a possibilidade de virmos a construir uma sociedade um pouco melhor logo ali na frente é muito grande. Senhor presidente, agora o fim de semana, de novo, uma vez mais, manifestações por todo o país. Não com grande intensidade, que nem aquela do mês passado, mas de novo, manifestações. O povo está preocupado, sofrido,
E conforme estava lendo na semana passada, mesmo com a queda brusca do petróleo, os sheiks estão apavorados, os árabes estão doidos da cabeça. A galinha de ovos dele parece que está ficando cinza. Mas, infelizmente, aqui no nosso país, não. O combustível subiu e subiu bastante. É um dos motivos, sim, do pessoal ter ido para a rua. E outros tantos, a saúde, a educação, embora precisamos, sim, concordar que tem avançado, mas, mesmo assim, ainda há motivo, sim, para cobrarmos. Mas me causou preocupação foi ver que o povo mesmo está querendo o impeachment. Mas eles querem o impeachment, mas ao mesmo tempo estão falando mal do Michel Temer, estão falando do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, e também estão falando do Renan Calheiros. Mas se acontecer o impeachment, um dos três será o nosso próximo presidente. E outros tantos falam em impeachment também, mas estavam se manifestando. Mas não entendem que se por acaso vir a acontecer o impeachment, ou vir a acontecer de cairmos na mão dos comunistas, não vamos mais poder fazer o que estava fazendo no fim de semana, não vamos poder se manifestar. Se cairmos na mão da ditadura, não vamos poder nos manifestar mais, vamos ter que ficar somente na nossa casa e cuidar do que vamos falar. Então, eu acho que vamos deixar do jeito que está, vamos deixar a mulher trabalhar. Vamos acreditar, sim, que a possibilidade de vir a melhorar existe e vamos fazer a nossa parte. Nós precisávamos ter protestado lá na urna no ano passado, no fim não fizemos. Ou nós que fomos contra o governo, talvez não tivemos capacidade de convencer as pessoas que não era o melhor manter, que era mudar. Mas a incompetência, ela foi de ambos os lados. Agora, então, precisamos acreditar, sim, que o governo vai entrar nos eixos e, quem sabe, a presidenta Dilma consiga, no passe de mágica, mudar algumas coisas que têm acontecido. Porque chamou o Michel Temer agora para fazer a interlocução política entre o Senado e a Câmara Federal. Não sei se faltou habilidade para ela, o Padilha não quis, até soou um pouco mal aquilo, mas vamos acreditar sim que dias melhores virão, porque da maneira que está não pode continuar, porque o nosso povo está realmente deprimido, o nosso povo não está mais acreditando, o nosso povo está muito decepcionado. Mas vamos começar a pregar realmente dias melhores, porque nós podemos mudar isso e sair dessa grande depressão que nos encontramos. Vamos acreditar sim que é possível, vamos acreditar em Deus e vamos acreditar nas autoridades, que embora muitas vezes erramos, são constituídas também por Deus. Senhor presidente, também quero aqui só registrar a Festa da Vida, no sábado passado, que realmente foi um sucesso, um público extraordinário, a comunidade estava toda reunida no Parcão, atividades das 9 horas até as 15 horas da tarde, foi um sucesso, cortes de cabelo, quiropraxia, fisioterapia, realmente foi extraordinário o evento. E gostaria também aqui de convidar a comunidade, os vereadores, a imprensa e a todos que fazem presente, para vir participar do congresso agora da Igreja Assembleia de Deus, a partir de amanhã, que vai até domingo, congresso missionário aqui na nossa cidade, que trará pregadores de todo o Brasil, missionários de fora também, e pode ter a certeza que quem for lá um dos dias de terça a domingo será abençoado. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu convido o vereador Milton para assumir a presidência e solicito a palavra. Assuma a presidência, com a palavra o vereador Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que se faz presente, Jornal Gazeta, Jornal Fato, Rádio Percussão, pessoal que nos assiste pela internet, pela TV Câmara, muito boa noite. Eu venho a essa tribuna, primeiro, para nós falarmos que também não concordamos quanto à questão da segurança na nossa cidade. Acho que está ficando muito difícil
E temos que, sim, tomarmos providências urgentes. O aumento de efetivo na nossa cidade é uma questão prioritária. Acho que Campo Bom está muito abaixo do número de PMs que deveriam atuar. Estamos aguardando, sim, uma audiência com o senhor secretário de Segurança do Estado, para que o mesmo nos dê uma posição e até solicitar a ele novos núcleos da Polícia Comunitária na nossa cidade. Também não poderia deixar de falar sobre a questão do nosso pedágio. No fim de semana da Páscoa, no feriado, na Sexta-feira Santa, no domingo, na volta do feriado, foi um caos no nosso pedágio. E ontem à tarde, eu passei no pedágio. Peguei meu carro e fui lá, 2h30 da tarde. Já existia quase 1 quilômetro de congestionamento. E na véspera do feriado, e no feriado, chegou a mais de 5 quilômetros os engarrafamentos nesse pedágio. E olhem o que diz o presidente da RGR, que toda vez que o pedágio atingir 1,5 km de engarrafamento, tem que se abrir as cancelas do pedágio. Está escrito no jornal. Foi ele que deu a declaração. Eu não acredito, senhores vereadores. Nunca fizeram isso. Eu não sei o que tem nesse pedágio. Eles inventam, confirmam que vão dar isenção para o povo de Campo Bom. O povo vai lá, se inscreve, gasta tempo, preenche documento, e uma burocracia, vereadores, enorme. Não era só um papel, era 5, 6 folhas de papel. Empresas se cadastraram. Simplesmente um presidente vai e diz, olha, não tem mais isenção para ninguém, chegou. Enquanto isso, Portão continua recebendo isenção. Se pergunta para os diretores dessa tão famosa empresa pública que administra o pedágio, que terceirizou a administração do pedágio, né? Eu não sei porque foi criada uma empresa para subterceirizar novamente, mas tudo bem. Ela diz que não, que Portão já é antigo, a isenção, e aí Campo Bom não tem direito. Mas que coisa séria isso! Eu gostaria de que alguém me explicasse isso, para mim poder entender, porque eu venho falando isso há anos aqui na Câmara. Eu gostaria, vereador Jair, que alguém... Olha, Alexandre, é porque eu não sei. Sei que foi no governo Antônio Brito que foi dada essa isenção para Portão. E não entendo por que Campo Bom não ganha isenção das placas também. E digo de novo, então, que se mudem da cidade, que vão embora. Eles não querem... Campo Bom não consegue nem recolher tributos por parte desse pedágio. Nem isso é permitido. E tenha certeza que mesmo os vereadores do PMDB, ninguém concorda com esse tipo de atitude. Ninguém concorda com isso. Mas é uma indignação. Ah, e agora vai ser retirado a ambulância do pedágio. Me desculpe, sempre foi atendido pela SAMU o nosso pedágio. Eu até questionava com o doutor Tigre, que é um defensor da SAMU e trabalhou anos e tem uma ligação forte. Graças a Deus que temos a SAMU. E aí me aparece hoje no jornal de Novo Hamburgo que a ambulância do nosso pedágio é em Parobé. Eu não entendi isso até agora. O que ela está fazendo na cidade de Parobé? Mas daí me acendeu a luz, vereador Jair. O presidente da Associação dos Prefeitos é de lá. Aí questionei novamente o doutor Tigre, que sabe, por que... Aí o doutor Tigre me disse que existe uma empresa que é
detentora de 20 e poucas ambulâncias, que tem sede em Tramandaí. E essa ambulância dessa empresa está lá em Parobé. Está no jornal NH de hoje, não sei se vocês leram ali, que eles falam que vão extinguir as 24, uma coisa assim, né? Mas me chamou a atenção isso, e por isso que estou na tribuna fazendo esse pronunciamento. Porque eu nunca vi uma ambulância no nosso pedágio, não sei se vocês viram. Eu vejo nos acidentes, 1, 2, 3 ambulâncias da SAMU, muito bem atendido, rapidamente atendido, com eficiência, da SAMU. Então, para nós, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Também, um vereador veio a essa tribuna e falou sobre a questão da terra arrasada que está sendo feita pelo governo atual. Olha, vereador, eu acho que o senhor deveria ter ido no painel que deu da transparência na Fevale. É muito grave a situação do Estado. Eu, particularmente, não sabia dessa situação. Um governo que sai, que deixa 650 milhões, 650 mil reais, 650 milhões, de dívidas não empenhadas, tá? Isso é pedir, dizer que vou pagar, mas sem nenhum recibo. Deixa para o próximo governo. E o maior exemplo, isso é notícia, só estou falando que sai no jornal. Comprou 2 helicópteros, tá? 2. Um está até hoje parado na garagem, lá no aeroporto Salgado Filho, sendo montado, e o outro não veio ainda. Está assim, vereador, arrasado mesmo. Um governo que toma o dinheiro dos precatórios de pessoas que estão anos e anos e anos esperando para serem indenizados, e o governo vai lá e se apropria de 85% do dinheiro depositado. Isso é muito mal. Isso é muito mal. Isso não pode. E agora, esse governo atual foi lá e fez o saque e rapou o caixa. Porque não tem mais de onde tirar dinheiro. Só que não se pode nunca deixar de se investir na saúde, na educação e na segurança. E essa de não se repassar os recursos para os hospitais filantrópicos, isso é muito grave, gente. O nosso hospital é um hospital filantrópico e ele necessita desses recursos do Estado. E diversos outros hospitais pelo Estado. Espero que o governo do Estado se sensibilize, que tome outras atitudes, que tente buscar recursos, não sei de onde, vereador Max, que estávamos lá, eu, o senhor vereador Oséias, o vereador Paulo Tigre, e ficamos horrorizados. Entregamos lá um documento para o secretário da Fazenda, pedindo a ele verbas para o nosso hospital e diversas outras demandas do nosso município. E o mesmo se ficou sensibilizado e ficou de estudar com muito carinho a questão da nossa solicitação. Esperamos que o mesmo tenha da onde tirar algum dinheiro, mas sabemos também que a situação do Estado é caótica, é triste, e acreditem, senhores vereadores, entre no site do governo do Estado, que está lá, realmente não é terra arrasada, como falaram, mas a situação é muito grave. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Convido o vereador Alexandre para reassumir a presidência. Não tendo mais nenhum vereador inscrito e fazer uso do grande expediente, passo de imediato a palavra para os líderes de bancada. Tendo 2 vereadores inscritos, vereador Arcelino
os entulhos e administração. Com a palavra o vereador Arcelino por 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa aqui presente, a assistência aí que a minha família se faz presente, minha mãe, até pela primeira vez nessa casa, meus tios lá de 2 irmãos vieram aí. Aí eu venho a essa tribuna aqui para fazer um comentário, pedir uma parte para o meu colega Jair, só que ele não conseguiu me dar porque ele tinha várias outras coisas para comentar, não veio, aí eu vim a essa tribuna assim que a questão, há poucos dias eu estava olhando na RBS, eles fazendo uma retrospectiva da lei lá que existe da multa do lixo, que Porto Alegre não mudou quase nada, para falar nada, porque as pessoas continuam jogando lixo nos mesmos lugares lá ainda, continuam sendo multadas, mas numa proporção de multas pagas por essa lei, dá para se dizer que foi uma meia dúzia que foram pagas. Claro que estão lá para ser julgada, para ser cobrada, vão ser incluídos no SPC, Serasa, no código de não pagador do município, mas não mudou. E a prefeitura aqui vem fazendo a sua parte, vem pedindo os requerimentos, as indicações para limpar, e ela vai limpando. Mas isso é uma questão de educação, né? A gente fala isso porque a Secretaria do Meio Ambiente vem se esforçando, vem fazendo a sua parte, e em muitos lugares onde as pessoas se sensibilizaram, criaram vergonha na cara e respeito, hoje já não se tem mais lixo depositado. Dá para citar aí uns 4, 5 lugares em que as pessoas viram que aquele local não é de se jogar lixo. Então lá teve vergonha na cara, teve respeito pelos próximos que vão lá e limpam, e daí depois vão lá, questão de 5 dias ou uma semana, como o colega falou ali, que voltam a sujar de novo. Então, não tem muito o que se fazer. Vai se fazer a lei, vai se fazer, mas daqui a pouco vai se tornar que nem em Porto Alegre, nem outro vai existir a lei, mas o pessoal não respeita porque isso é questão de educação. E educação vem de casa, vem de família, vem pai e mãe educando. Não é uma lei que vai fazer lá, porque a lei vai existir e poucos vão se pagar, como se existe nos outros municípios que vem acontecendo. Feito esse registro, e também queria agradecer a administração que vem dando uma valorização muito grande para o bairro Alto Paulista. E fiquei sabendo que nos próximos dias vão estar sendo licitada aí a sede nova lá do campo do Alto Paulista. E fiz uma indicação para uma academia, acredito eu que o prefeito também está vendo com carinho essa situação. Também está tendo visto um posto de saúde para o Alto Paulista, então a gente só tem a agradecer essa administração e que vem se esforçando e vem valorizando um bairro de cada vez da forma que vem se fazendo aí. E por hora essas são as palavras, muito obrigado. Próximo vereador inscrito no líder de bancada, o vereador Jair. O assunto? O assunto, senhor presidente, é a morte de Eduardo Galeano e a crise do governo do Estado. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero aqui publicamente pedir desculpas ao colega Arcelino Rodrigues por, durante o aparte que ele me solicitou, expliquei pessoalmente e venho publicamente pedir desculpa, acabou a linha de raciocínio tomando conta dos temas e eu acabei por um lapso não lhe concedendo o aparte a Vossa Excelência. Feito esse registro, quero destacar, assim como o vereador Victor, da importância de lembrarmos hoje a perda de um dos maiores intelectuais de esquerda da América Latina e, quiçá, do mundo. Eduardo Galeano, uruguaio, faleceu aos 74 anos, vítima de um câncer de mediastino que vinha lutando. Esse câncer acabou fazendo metástase e hoje o planeta perdeu esse grande pensador, conhecido por um livro que se tornou uma bíblia do movimento progressista da América Latina, As Veias Abertas
da América Latina. Até escrevi no meu site, no meu blog e no Face, que as veias da América hoje se fecharam. Eduardo Galeano tem um dos livros, além de ser um homem apaixonado pelas causas populares, foi alguém apaixonado pelo futebol. Autor de um livro que é excelente, vereador Victor. Você que gosta do tema, o livro se chama Futebol à Sombra e ao Sol. A LPM aqui do Rio Grande do Sul fez uma edição pocket, vale a pena ler, onde ele transcorre sobre Obdúlio Varela, Pelé, Rivelino, Puskás, enfim. Ele diz que é um mendigo dos campos e estádios. Ia atrás de uma jogada genial, e quando ela acontecia, dizia Eduardo Galeano, ele batia palma independente do time ou da torcida, que o futebol era uma arte plástica. Perdemos Eduardo Galeano. Quanto ao governo do Estado, esse filme eu já vi. Mesmo fazendo parte do governo PSB, eu gostaria de dizer o seguinte, nós temos que parar o governo, o PSB. Hoje à tarde tínhamos reunião lá em Porto Alegre, eu não consegui ir lá, mas notifiquei por uma mensagem de e-mail o meu posicionamento. Temos que parar de chorar, temos que trabalhar, apresentar números. Se pegar o governo que saiu, eles vão apresentar outros números. Aqui eu já disse na tribuna, o Leonel Brizola diz que pesquisa e estatística é a arte de apertar os números até eles confessarem o que nós quisermos. O governo do Estado tem que parar de chorar, porque tem um detalhe, quem casa com mulher grávida é o pai da criança, ou vai dizer que o Sartori não sabia a situação que se encontrava. Temos que trabalhar, e quando disse que esse filme eu já vi, dali adiante já falam em privatizar o zoológico. Daqui uns dias nós ouviremos, em função do governo do Estado estar nessa situação precária, vamos privatizar o Banrisul, depois vamos privatizar a Corsã, e assim voltamos a 1994 para terminar o que Antônio Brito, o arauto, o cavalo do comissário, iniciou no processo de neoliberalismo. E o final da história a gente sabe. Eu quero acreditar que o governador Sartori vai dar a volta por cima, vai trabalhar, só precisamos parar de chorar, tem que se trabalhar. E com relação também ainda à questão de Eduardo Galeano, eu volto a destacar uma frase célebre que Galeano diz, é o seguinte, só sairemos da pré-história o dia em que os quartéis se tornarem escolas. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Walter. O assunto é a audiência pública do dia 16, Eduardo Galeano e a situação do Estado. Com a palavra, vereador Walter. Ô Walter, que hora é aí na audiência, dia 16? Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Bom, quero iniciar, para ter tempo de falar sobre, dar uma pitadinha nessa questão do Estado também, que é muito engraçado, chega a ser cômico. A velha política, né? O discurso de meses atrás e o discurso de agora. Quando nós, vereadores do PCdoB, do PSB, que fazíamos parte do governo Tarso, vínhamos aqui reclamar do legado do Brito, do Rigoto, da Ieda. Opa, não se faz comparação, tem que trabalhar. Eu discuti com gente aqui em Cambão que dizia, não quero saber de comparação, não compara ele com a Ieda, tem que trabalhar, tem que fazer. E o atual secretário da Fazenda chamou uma audiência pública aqui nessa mesa, ele falou, é muito ruim de governo, tu deixar as escolas estar na situação que estão. E depois o representante da CRE veio aqui e trouxe os números. Reformou mais que o dobro do governo da Ieda e o governo do Rigoto junto. Aí o seguinte, aquele tempo podia tirar dinheiro dos depósitos judiciais para investir nas escolas, agora não pode mais. Porque a água está batendo, não pode mais, agora é errado. Agora não pode.
Então é aquele velho discurso. Para mim vale, para os outros não. É muito cômodo. É a velha política. A velha política. Agora, nós não aceitamos essa balela e essa falácia lá que os nossos tataravós acreditavam. E quero fazer homenagem também a esse grande intelectual, né? As suas palavras muito contribuíram, né, para a história, para a compreensão, para o entendimento da situação, da história, do desenvolvimento e da identidade latino-americana, que é o escritor, jornalista, pesquisador Eduardo Galeano. E eu tive o privilégio, no ano de 2000 ou 2001, que mal me recordo, de poder, no primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, participar de uma palestra em que ele estava falando, né, a respeito da América Latina e da identidade latino-americana. E pude hoje, inclusive, na aula, trabalhar com meus alunos de 4º ano um texto dele, que é a Celebração à Fantasia, um pequeno texto de um dos últimos livros, que já não é um livro de pesquisa, um livro de história, é um livro de poesia que ele escreveu, que é o Livro dos Abraços, né? Então, para parafrasear o Eduardo Galeano, eu volto a esse velho discurso de botar a culpa nos outros, é a velha política, né? Porque para nós a meta política, a política com P maiúsculo, tem que assumir as responsabilidades e enfrentá-las. Então, eu cito um outro livro do Eduardo Galeano, Nós Dizemos Não. Nós dizemos não a essa balela. E quero convidar os internautas, todos que estão aqui, para quinta-feira, às 19 horas. Quero agradecer a presidência dessa casa, né, que cedeu o espaço, está sendo parceira, para nós organizarmos e realizarmos essa audiência pública que vai tratar da falta de vaga e da evasão no ensino médio aqui no nosso município e também discutir a questão da política pública de juventude. Foi tanto pautado nessa sessão e é discutido, e esse legislativo tem uma ação, né, que é enfática no sentido, né, da segurança pública e a questão das políticas públicas para a juventude, do próprio contexto atual do nosso município, aí, com muitas mortes de jovens, está diretamente ligado a essa questão da violência e da falta de política pública. Então, convido a todos, terá aqui o representante da CREA, do Juizado da Infância, né, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, do Executivo Municipal. Então, várias instituições e autoridades que estão diretamente relacionadas à questão da juventude. Fica o convite. Próximo vereador inscrito, o vereador Maximiliano. Governo do Estado e Administração Pública. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que se faz presente, lideranças comunitárias, políticas e os internautas que nos assistem. Diante das explanações aqui proferidas pelos colegas que nos antecederam, e é natural e legítimo a apresentação de diversas ideias, porque é no campo das ideias diferentes do debate que se consegue discernir um caminho, uma trajetória, mas principalmente compartilhar de 4 anos ou 3 anos e meio de um governo que aprofundou e muito a crise no passado, e chegar aqui e cobrar em 3 meses de governo que seja tudo diferente. Porque a austeridade não se anuncia, se aplica. Momento que se aplica, o choro não é muito por parte do governo, é por parte daqueles que não conseguiram ocupar os 35%, 40% de cargos comissionados, a qual o governo passado inchou a máquina pública, tirando dinheiro do cofre para pagar folha de pagamento, dinheiro de investimentos, capitaneados mais de 7 bilhões de investimentos que deveriam ser feitos para o povo gaúcho, foram para pagar a folha dos companheiros.
Por outro lado, os investimentos, e que assim nós tivemos e teremos este ano novamente, é fruto de um clima generoso nos últimos 3, 4 anos, ou 5, que proporciona à agricultura uma das mais potências em arrecadação hoje no estado do Rio Grande do Sul. Diante disso, a transparência está gerando desconforto naqueles que ocuparam os cargos no passado. E lá se vão 4 décadas, porque em 4 décadas teve somente 7 anos. De 40 tivemos 7 com resultado positivo para as contas do Rio Grande. A transparência, dialogada com todo o Rio Grande, para muitos, soa choro, mas é um modo eficiente de tratar com o cidadão, com a cidadã gaúcha. Mostrar a sua realidade, porque cada um, gaúcho ou gaúcha que nasce hoje, já nasce com uma dívida de aproximadamente R$7.000, diante da situação que está. A situação tende a melhorar? Claro que tem, mas não é num curto espaço de tempo, era um período de médio a longo prazo. A indexação da dívida ainda está por vir, mas diante disso, temos que começar a arrumar a casa. Só que estamos vendo alguns preocupados com essa arrumação da casa, porque sabe, e quem já fez aqui na nossa terra, é o mesmo que está fazendo na terra de todos os gaúchos. É o medo que a mesma situação se repita, da forma que fez em Campo Bom, que faça no estado, que volte a dar o orgulho e que sirva as nossas façanhas de modelo a toda a terra, sabendo que o Rio Grande hoje é o estado mais endividado de toda a nação e precisa de medidas. Precisa alguém que compre a briga, que tenha posição e, principalmente, que goste desta terra. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador, líder de bancada, vereador Paulo Tico. Qual é o assunto? Festa da Vida. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente, imprensa. Normalmente eu venho à tribuna com discursos polêmicos ou com discursos mais à direita do que à esquerda, menos ao centro. Dessa vez eu não vou polemizar. Mesmo que eu não concorde com o que escreveu Eduardo Galeano, mesmo que eu não concorde que a velha política não é botar a culpa em todos, senão não teriam faixas e pichações até hoje escrito fora FHC e tudo é culpa da FHC. Eu quero falar da Festa da Vida. A Festa da Vida foi a coroação de todas as secretarias do governo, dos governos do PMDB que se sucederam, onde pôde se mostrar à população o que é feito na saúde de Campo Bom. Não só a porta de entrada que nos vemos no hospital, não só a porta de entrada, que muitas vezes é alvo de críticas e ora é alvo de elogios, mas é a porta de saída. Como sai esse paciente? Esse paciente sai pela porta da frente, numa cadeira de rodas, esse paciente sai pela porta da frente caminhando, esse paciente sai pelo morgue, numa maca, pelo necrotério. A porta de entrada todos reclamam, mas e a porta de saída? A Festa da Vida foi isso, foi mostrar a porta de saída, foi mostrar que a população de Campo Bom tem um assessoramento muito grande, não no setor terciário, que é o hospital, mas no setor primário, com tratamento odontológico, com tratamento com quiropraxia, com fonoaudiologia, com um tratamento psicológico para as crianças da nossa comunidade, ao lado do local onde eu trabalho, ao lado do CAPS, no SEMAD, onde tem tratamento no CAPS para dependentes químicos, para pacientes com retardo mental, com doença mental, onde lá na Festa da Vida nós vimos os artesãos mostrando o seu trabalho, nós vimos as crianças mostrando não só o trabalho aqui do Desbravando o Peri, mas dos outros arroios da nossa cidade. Então, e a Festa da Vida vem crescendo a cada ano, mostrando o que de Campo Bom tem de melhor, que é não só investir no terciário,
que é o que aparece, é investir naquilo que muitas vezes não dá mídia, mas que é tão ou mais importante, que é no ser humano, na pessoa do profissional que atende e na pessoa do cidadão que usa o seu serviço. Porque nós, como campobonenses, vamos utilizar esse serviço. Vamos utilizar o posto de saúde, vamos utilizar o atendimento odontológico da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu venho dar parabéns a todos e a todas. O senhor consegue uma parte, não, que vereador? estavam... Sim, concedo. Até para contribuir com o seu pronunciamento, 59 parceiros estiveram presentes aí na Festa da Vida. Um abraço a cada um deles, um parabéns a cada um deles, que lá esteve para mostrar o seu trabalho de formiga, que termina mostrando o que Campo Bom tem sido até hoje. O que Campo Bom vem evoluindo nessas administrações. Então, é possível sim fazer com continuidade, com competência, mas quando se quer fazer, sem precisar só se botar a culpa, se botar a culpa e se botar a culpa. Bom, foi feito em Campo Bom, foi mostrado em Campo Bom como se faz. Assim é o caminho para o Estado. Como disse, me antecedeu o vereador Max. Então, parabéns a nós, parabéns a vocês, cidadãos campobonenses, pelos serviços que nós temos e que nós construímos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Não tendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra em líder, passo imediato à ordem do dia. Com a palavra o secretário. Câmara Municipal de Campo Bom, objeto, projeto de lei 14/15 do Poder Legislativo. Vereadores Alexandre, Maximiliano, Paulo Tigre, Oséias, Milton, José Sadi, Marinha e Arcelino Siri. Emenda da nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal 083 de 1970, de 24 de setembro de 1970. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei 14... Projeto de lei 14 de 2015, de autoria dos vereadores Alexandre Maximiliano, Paulo Tigre, Oséias, Milton, José Sadi, Marinha e Arcelino. Ninguém quer se pronunciar, está em votação no painel. Enquanto os seus vereadores vão votando, só para a assistência saber, esse projeto de lei sepulta de vez agora, sendo aprovado, o voto secreto na Câmara de Vereadores. É uma lei de 1970, 46 anos, que previa o voto secreto onde concedesse o título de cidadão campobonense. Então, para nós, eu acho que é uma noite histórica, né? A Câmara de Vereadores sepulta uma lei de 1970, né? Acaba de vez ficando somente o voto secreto para presidente dessa casa. Ela derruba por vez todas as votações. Quem está faltando votar? Sadi. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Então, a partir desse momento, a Câmara de Vereadores, né, não existe mais voto secreto nas suas votações. Com a palavra, secretário. Objeto, moção de apoio 05/15. Autor, todos os vereadores. Emenda. Moção de apoio ao projeto de lei complementar 38/2015, de autoria do deputado federal João Derli, que altera dispositivos da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, a Lei Candir. As comissões de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar. A comissão se posiciona favorável de forma unânime. Está em apreciação dos seus vereadores, moção de apoio 05, de autoria de todos os vereadores. Ninguém quer se pronunciar, está em votação no painel.
Aprovado por unanimidade. Não tendo mais projetos na ordem do dia, deixo livre a palavra às explicações pessoais. Vereador Vitor, com a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, a assistência que se faz presente na Casa Legislativa, os internautas, a imprensa, servidores desta casa, eu acho que na minha colocação anteriormente sobre a questão da situação do Estado, eu não disse que ela não era grave, claro que é grave. E também eu disse que a nossa bancada, diferente de alguns companheiros nossos, e não é nenhuma crítica aqui, diferente de alguns companheiros nossos, que criticam, mas não apresentam a solução. Nós apresentamos a solução. Nós apresentamos a solução para iniciar e para que o Estado tenha um planejamento para dizer que em 2016, que vai vir, não é a repactuação da dívida, que 2017 ou 2018 tem um planejamento de recuperação da situação do Estado. Que nós fizemos oposição lá com responsabilidade. Não é crítica pela crítica. Sempre vamos nos pautar por isso. Se tu critica, tu tem que apresentar a solução. Agora, foi falado mesmo, o colega vereador Walter disse aqui, que antes não podia recair nada sobre os que tinham passado por lá. Agora pode. Eu ouvi isso aqui nessa casa também. E esse filme eu já vi, que eu não nasci ontem, vereador Alexandre. O seu partido foi vítima 2 vezes desse veneno. Em 1989, e eu quero que diga se eu estou mentindo, se estou faltando com a verdade, quando o atual secretário da Fazenda do Estado assumiu a prefeitura aqui, foi terra arrasada. O seu partido, o PP, foi satanizado. Da mesma forma ocorreu em 2001. E será que tudo estava ruim? Será que tudo foi erro? Eu acho que não. Tinham coisas negativas, mas tinham coisas positivas. Bom, tem um que foi prefeito da nossa cidade aí, que foi embora do estado do Rio Grande do Sul. O terror foi muito grande. O outro largou da política. Então, quer dizer, tudo isso a gente já viu. Ou seja, demoniza, sataniza, nada presta, porque isso nada mais, nada menos, e é verdade. Vai agora o Parque Itapuã, vai o zoológico e pode outras coisas. Porque tudo isso é um preparo. Preparando o terreno para quê? Para desmonte do patrimônio público, para privatização. E como é que foi aqui em Campo Bom? Como é que foi? Tudo que foi possível foi terceirizado. Ou eu estou mentindo? Ou quando o seu partido estava no comando do executivo, hoje vocês são acessórios, mas quando era um comando, não era toda essa terceirização que temos hoje. Não era. E muito menos antes, de 89. E o plano de carreira dos servidores, que na calada da noite foi surrupiado. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. E o filme se repete. Outra questão. Vai lá o mesmo secretário, quando foi prefeito, sequestrava parte dos recursos do IPAZEM, Previdência, que era para ser repassado 11%, e repassava os 3%. Eu sei que tem servidores aqui que sabem o que eu estou dizendo. Era repassado 3% e não 11% do IPAZEM Previdência. Isso gerou um rombo que em 2010 eu trouxe a essa casa o Joel Fraga, atuário, que tinha feito o levantamento, que gerava na época 85 milhões a dívida do IPAZEM Previdência. Foi acionado, está lá no site da Previdência Social, é só entrar lá para saber. E hoje essa dívida passa de 130 milhões. Foi feita uma repactuação, caiu no colo do prefeito Faisal, caiu no colo, ele foi obrigado a mandar para essa casa aqui, eu me lembro daquela matéria, que votamos aqui, que a cada ano aumentasse esse repasse previdenciário, depois foi refeito outro projeto, mas que vai comprometendo, sim, o orçamento do município. E isso não é lembrado. E se fazer isso significa ser bom administrador, eu não quero ser, então. Porque destruir o plano de carreira dos servidores e causar todo esse problema, que é um rombo que tem lá no IPAZEM Previdência, isso não é boa administração, né? Isso é uma coisa que é feito e que aparentemente parece que é bom e depois
Com o passar dos anos, a gente vê o problema que fez. Ou seja, isso é comprometer futuras administrações. Isso é irresponsabilidade, sim. Para mim não tem outro nome. Também gostaria de falar que sexta-feira passada estivemos no ginásio Karl-Heinz Kopitzky. O vereador Alexandre estava lá, o vereador Max, lançamento da Copa Ouro, né? Série Ouro do futsal, grande público no ginásio, como é de costume, né? As competições organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes do nosso município, elas sempre levam um grande número, as torcidas, as equipes que disputam, e jogos acirrados, dentro da normalidade, né? E mostra, não é, o esporte na nossa cidade sendo levado a sério. A gente fica bastante feliz com isso, porque também é uma área que a gente tem carinho e que atua. Inclusive, na próxima semana agora, estarei protocolando aqui a formação da Frente Municipal de Defesa do Esporte, né? Frente pluripartidária, que todas as bancadas, não participem nesse sentido. Em Brasília, o colega deputado federal João Derli preside, né, fez o lançamento dessa frente, e a gente quer se somar. Conversei com o secretário de esportes, ele é parceiro, não é? Para que a gente possa fazer um link aí sobre essas questões do esporte e captação de recursos, que a região sul do país consegue captar apenas 13%, que faltam projetos, gente. Nós não podemos deixar que o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, lógico, são uma população maior, tem mais clubes, mais entidades, mais organizadas, mas nós temos que puxar a nossa fatia aqui para o estado do Rio Grande do Sul e para o Paraná, Santa Catarina. Bom, acho que eles fazem suas partes, nós temos que preocupar com o nosso estado, com as nossas cidades e cada vez mais conseguir captar recursos, porque o desporto, ele faz parte do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social, e a gente não consegue, não é, conceber mais a falta dele entre as pessoas. Melhora a qualidade de vida, enfim, sem falar no desporto escolar, não é, que coloca, não é, a nossa infância, né, a nossa juventude, as nossas crianças a praticar o esporte na mais tenra idade, como não é o correto. Isso facilita na questão da saúde, na questão da prevenção a se perder no mundo das drogas. Ou seja, a gente está sempre batalhando e lutando por questões que diz respeito à nossa cidade e também ao nosso estado, para melhorar a vida da gente, que a gente representa. Eram essas minhas palavras, muito obrigado. Não tendo mais nenhum vereador inscrito nas explicações especiais, declaro encerrada a presente sessão e convoco seus vereadores para daqui 5 minutos a sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão ordinária. Podemos começar? Tendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Declaro aberta a presente sessão extraordinária. Com a palavra o primeiro secretário, Dr. Paulo César Tigo, para fazer a leitura dos projetos. Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto: Projeto de Lei 45/15, autor Poder Executivo. Emenda: concede anistia parcial nas condições em que especifica e dá outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar posiciona-se favorável de forma unânime e a Comissão de Orçamento, Finanças e Educação... Senhor presidente, parei. A Comissão de Justiça, Redação e Serviços Municipais posiciona-se de forma unânime e a Comissão de Orçamento, Finanças e Educação posiciona-se de forma unânime. Está em apreciação dos seus vereadores o projeto de lei 45 de 2015. Ninguém querendo se pronunciar, está em votação. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Com a palavra o secretário. Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto: Projeto de Lei 46/15 do Poder Executivo. Emenda: redefine vencimentos básicos aquém do salário mínimo nacional e dá outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar posiciona-se favorável de forma unânime, bem como a Comissão de Justiça, Redação e Serviços Municipais. Está em apreciação dos seus vereadores o projeto de lei
46 de 2015. Está em votação no painel. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Antes de encerrar a presente sessão, gostaria de convidá-los, senhores vereadores, para a audiência pública no dia 16, às 19 horas, nessa casa, onde vai tratar a evasão escolar, sobre comando do vereador Walter, que solicitou a audiência pública, então, mas convido os senhores vereadores para que façam presente. Também, antes de encerrar, convoco os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, dia 20 de abril, em seu horário regimental, às 18h30, para a sessão ordinária. Nada mais havendo e nada mais havendo a constar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Tenham todos uma boa noite.